Olá, vocês estão ouvindo Espiadinha, o podcast Tem 70 câmeras e o Brasil tá vendo. Eu sou Atlas e hoje vamos comentar sobre a Grande Conquista 2. E vamos falar os erros desse reality show da Record. Bom, a Grande Conquista, logo depois de uma semana do final do BBB, e a gente teve que acompanhar 100 dias cansativos e longos desse BBB. Tivemos a missão de acompanhar 100 competidores, que chega a ser até cansativo com o curto espaço de tempo de um reality para o outro. E como eu falei, tivemos 100 participantes. E logo na estreia já dava para perceber já que seria tenebroso essa grande conquista. Tivemos muitas tretas na estreia de participantes, só que não dava para entender o que estava acontecendo. Tudo muito jogado, não havia uma explicação clara, e sem contar que muitas pessoas não estavam microfonadas. Então a gente tinha que ouvir do microfone de outro competidor que não estava na treta, e chega a ser muito pior quando um morador que está brigando está microfonado e o outro não está, dando só para ouvir só um lado da discussão, porque quando um vai falar, o cara ele não para de falar, então você não consegue ouvir a resposta da outra pessoa. Tivemos muitas pessoas imemoráveis, que era óbvio que aconteceria. Todo mundo tentando se aparecer de qualquer jeito possível, tretando ou até forçando briga, pessoas pegando briga de lá atrás só para justificar algo atual. Mas o show fica pior, que era após eliminação, que iam uns 20 eliminados de uma só vez, que havia depois lá no Play Plus, lá a cabine de descompressão, que foi horroroso, foi. Uma entrevistadora totalmente despreparada, que cortava os participantes na hora que eles iam dar a resposta, e teve vezes que até ela queria bater boca com o eliminado. Acho que o único ponto positivo, por enquanto, nesse reality foi a Raquel Sherazade como apresentadora, que no início deram o microfone lá de mão lá pra ela lá, só que ela ficava muito travada com esse microfone. Daí o Twitter começou a pedir para tirar esse microfone dela, e daí tiraram esse microfone e botaram o microfone lá pra ela, que ela conseguiu se soltar muito mais. E depois dessa fase da vila, a pior coisa é que viria um BBB 2.0. O pessoal no conforto da casa, sem fazer absolutamente nada. Até quando era você estar no poder, você está embaixo, porque você pode ser mandado para a votação do público por causa da dinâmica. E sobre essa dinâmica, que continua ainda sendo a dinâmica ainda igualzinha da Grande Conquista 1, essa dinâmica parece interessante no papel, porque um dos donos vão para a votação, os donos decidem quem eles vão mandar também da casa inteira, a casa vota em um deles para ser mandado para a votação também, e daí a casa manda mais um. E depois tem a prova lá para um deles se salvarem para não ir para a votação. Então tem uma mesclagem, entende? A Fazenda com o BBB, e acaba pecando nisso. O reality ele tem uma identidade própria, mas é cansativo ver o pessoal forçando briga aleatória só para causar e aparecer. Só que as dinâmicas ela deixa você muito cansativo, porque não há uma mudança nas dinâmicas. E como a gente saiu do Big Brother que toda semana tinha uma dinâmica nova, a gente acaba ficando meio entediado com essa dinâmica sempre repetitiva e muitas vezes cansativa de assistir. Então a gente tem aquela provinha lá de sorte lá para decidir quem é o dono da casa. É o dono da casa, pega mais um ali da casa ali para ser o dono junto com ele, sabe? Aqui no podcast aqui a gente até ia comentar até semanalmente sobre a Grande Conquista, mas tá tão chato e tão forçado que realmente não tem graça de comentar. Tá tudo muito genérico. E acho que o jeito para melhorar o reality é acabando com o reality secundário da Record. Além de estar fracassando em audiência total, perdendo pro SBT todo dia, todos ficamos cansados depois do Big Brother. Porque o Big Brother tem 100 dias e a gente fica cansado lá pro final lá. E queríamos um tempo, esse tempo de pausa de um reality para o outro, para aguardar a Fazenda.
E então a gente teria o meio do ano ali só pra a gente se acalmar um pouquinho de reality, pra gente ficar mais tranquilo. E daí a gente ir pro 220 na Fazenda. Só que não tem essa pausa. Só que a Record, ela peca nisso, que eles acabam investindo nesses realities secundários. Se fosse pelo menos diferentes dos dois maiores realities, a gente ainda poderia ter uma esperança ainda de ser algo bom. Por exemplo, eles faziam lá o Power Couple. E o Power Couple, ele era muito legal de acompanhar, porque tinha provas bem elaboradas e a dinâmica do casal, a dinâmica de colocar um casal no perrengue, ter a disputa dos quartos, tudo era muito legal de assistir. Então a gente tinha uma diferença dos realities, a gente não via a mesma coisa repetidamente. A gente tinha essas novas dinâmicas de ser um casal ali, de ser um casal conhecido da mídia, e daí ver eles em provas, e todo esse complemento era muito interessante, era de se ver. E às vezes tinha reviravoltas de repescagem, então realmente havia algo de diferente, não era a mesma coisa que a gente já está acostumado. Só que na Grande Conquista, a única mudança que a gente tem é a vila, que normalmente é a parte mais legal, só que dessa vez acabou saturando logo no primeiro dia. Porque realmente tinha pessoas demais, mas tinha investimento de menos. E muitas coisas o público nem entendia o motivo de estar acontecendo aquilo. Ou nem as dinâmicas, por exemplo, a dinâmica da estreia. Muita gente ficou perdida porque era muita coisa, era num único dia. Eles quiseram mostrar tudo que estava acontecendo enxutado em um dia só. Ao invés de fazer uma dinâmica no segundo dia para deixar mostrar uma convivência do primeiro dia, ou fazer a dinâmica do primeiro dia e daí depois, no outro dia, mostrar os acontecimentos a mais das casas, tal, ou fazer essa dinâmica durante ao vivo mesmo, porque ia ficar muito mais legal, muito mais entretido, muito mais dinâmico, sabe? Só que não teve isso. E ficou muito confuso. Ficou. Eu acho que eles pecam demais pelo excesso. A sua primeira temporada tinha aproximadamente umas 50 pessoas na vila. Antes das 50 pessoas, teve uma votação lá entre os famosos lá, para o público decidir quem dos famosos iria direto para a mansão. Que realmente não foi uma boa ideia isso. Tanto é que eles mudaram nessa segunda. Só que colocar 100 pessoas ao dobrar este número, fica muito maçante, muito chato, muito tediante fica. Era bem melhor na primeira temporada do que nessa, porque dava para entender o dia a dia dos participantes e se envolver muito mais com eles, entender qual é a história deles, entender o motivo por que eles estão brigando por causa disso. Realmente, eu tentei dar uma segunda chance para a Grande Conquista, mas chega a ser engraçado e até mesmo dá uma vergonha alheia assistindo. E ver o quão desesperados os participantes estão para tentar criar algum enredo bom e fracassando magnificamente. É muito triste, chega a ser triste de assistir. Porque os participantes eles acabam forçando muito a barra, acabam criando conflitos que realmente não há cabimento para ficar brigando, para ficar insistindo em algo. Então realmente chega a ser chato de assistir. E bom, chegamos ao final desse mini episódio falando sobre a Grande Conquista, falando dos erros desse reality, porque não dá pra gente pensar que não tem erros. E realmente a única solução possível que eu vejo é acabar, extingir esses realities secundários da Record e focar prioritariamente na Fazenda e dar prioridade, trazer um cachê muito melhor para a gente ter participantes muito mais icônicos do que ficar gastando com a Grande Conquista, com 100 participantes, depois vai para 20, depois tem a parte da mansão, e essa parte da mansão demora. Então realmente
eu gostaria que houvesse uma melhora, ou pelo menos voltasse com o Power Couple, que era muito melhor de assistir. E bom, muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui e tchau.